A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Aqui Pastor Rivaldi, hoje mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar sobre o efeito dominó. O que seria isso, efeito dominó? Logo depois da vinheta nós voltamos com uma palavra gloriosa para a sua vida. Muito bem, amados, voltamos e vamos agora direto para a palavra do Senhor. O livro de 2 Samuel, no capítulo 11, narra uma história terrível que pegou aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de Davi. Eu vou ler um versículo apenas, depois a gente vai discorrendo a história para que nós possamos meditar sobre esse assunto. Então, 2 Samuel, ali no capítulo 11, no versículo 2, diz assim: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Aí começou um efeito dominó do pecado na vida de Davi. Consta que Davi ele estava na casa real, ali estava passado das 10, 11 horas da manhã, ele se levantou e ele foi lá no terraço dar uma volta e ele viu lá de cima uma mulher muito formosa, muito bonita, e ele pediu para os seus criados irem até ela e a trazerem para ele. Acontece que essa mulher, Betseba, era a esposa de Urias, um dos soldados que estavam na guerra de Israel. E aí Davi se deita com aquela mulher e a consequência disso, ela vem ser danosa para a eternidade da vida desse homem de Deus. E olha que nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, aquele que Deus tinha um apreço, aquele que Deus tinha um amor assim diferente pela alma dele, a ponto das escrituras disserem que ele era o homem segundo o coração de Deus. Pois bem, ele, a partir do erro de ter ficado com ela, ali ela vem a gravidez e ela comunica a ele que ela está grávida. O que ele faz? Ele manda chamar o soldado, ele manda chamar Urias lá na guerra. Quando Urias chega, ele pede para Urias ir para casa, pegar uns descansos de uma semana, ficar com a esposa, no intuito, claro, que ele pudesse ali, que ela pudesse ali estar ficando com ele, e aí ele seria o pai daquela criança, acabaria sem problema nenhum e as coisas aconteciam. Mas quando nós pecamos, nós muitas vezes não percebemos que nós podemos até enganar o homem, podemos enganar a sociedade, podemos enganar muitas coisas, mas o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, o Deus que nos capacita, esse nós não conseguimos enganar. E ali Davi dá ordem a Urias para que ele fique descansando uma semana, mas esse soldado, ele diz: os meus amigos estão morrendo na frente da batalha e eu não vou ficar com a minha esposa, e eu não vou ficar no leito da minha casa enquanto eles dormem em barracas, enquanto eles dormem ao relento numa guerra sangrenta. Ficarei aqui pela tua vida, ao pé do palácio, ó rei, mas eu não vou ficar na minha casa. Vendo Davi a negativa de Urias, o que ele faz? Ele vai para o terceiro pecado. Ele pega uma caneta, escreve uma carta a Joabe, capitão do exército, e pede para que Urias leve essa carta. E o teor dessa carta era para que Joabe o colocasse à frente da batalha, para que ele fosse morto pelos inimigos. E assim aconteceu. Urias é morto ali naquela batalha, e aí Davi pega Betseba para ser mais uma de suas concubinas. E o pecado, ele é tão terrível e ele aconteceu num efeito cascata, que você pode ver, primeiro o erro do olhar, segundo o erro de pegar, terceiro o erro de tentar manipular, quarto o erro de matar.
Davi estava com um efeito muito grande de pecados ali na sua vida. Aí vem esse filho e aí começa o agir de Deus. Esse menino, só para a gente entender o conceito da história, é uma criança que vem e depois que morre, e Davi chora muito a morte dessa criança. Mas antes disso, o profeta tem um encontro com o rei, o profeta Natan, ele chega para bater um papo com o rei Davi. E aí ele começa a discorrer sobre uma história de um grande homem, de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, que tinha uma propriedade muito bonita, e ao lado dele morava um que tinha uma propriedade, mas que só tinha uma única ovelha. E aí, quando esse homem milionário, rico, resolve fazer ali um almoço, resolve fazer uma festa, ele vai pegar justamente a única ovelha daquela pessoa que morava ao seu lado. E Davi, ouvindo a história do profeta, Davi olha para o profeta e diz que esse homem era digno de morte pelo erro que estava cometendo. E o profeta olha bem nos olhos de Davi e diz assim: esse homem és tu, Davi. Esse homem és tu, que foi pegar uma mulher que não te pertencia. Aí entra, amados, o que é o homem segundo o coração de Deus e por que justificava esse nome de segundo o coração de Deus. No momento que Davi ouve essa história, no momento que ele toma ciência do que o profeta estava dizendo a ele começa a chorar, ele começa a colocar a sua cara no pó, porque ele sabia que viria repreensão de Deus. Mas assim mesmo ele aceitou essa repreensão da melhor forma possível, e ainda que houvesse perseguições, ainda que ele tenha perdido o palácio por algum tempo, ainda que ele tenha tido o filho perseguindo, o filho ficando com uma de suas concubinas e se tornando um escândalo ali na corte, ainda assim ele teve a compaixão de Deus. Por isso que eu contei e narrei essa história de Davi para você, porque muitas vezes o nosso pecado, quando ele é mau, por isso eu contei essa história para você, porque muitas vezes o nosso pecado pode se tornar um desencadear de pecados, pode se tornar como se fosse um efeito dominó. Uma coisa vai ligando a outra e outra ligando a outra, e aí nós vamos morrendo aos poucos, sendo escravos do pecado. Que nós possamos olhar essa história de Davi, que nós possamos olhar isso que aconteceu com esse homem de Deus e termos em nossos corações a ciência de que o pecado conduz ao pecado, um outro pecado conduz a um novo pecado, e esse novo pecado vai trilhando um caminho para a nossa morte. Por isso eu deixo para você essa palavra. Não deixe o efeito dominó do pecado chegar à tua tenda. Não deixe que esse efeito do dominó venha pegar você e sua família. Se o pecado entrou no seu coração, se o pecado já fez parte da sua vida, você ainda pode estancá-lo. Você ainda pode guerrear contra isso. Não é maldade nem fraqueza nenhuma um homem reconhecer o seu erro, reconhecer os seus pecados, reconhecer que errou e buscar trilhar novos caminhos. Deus está pronto para nos auxiliar nos novos caminhos. Deus está perto e pronto para nos ajudar a estancar o pecado que há em nós. Portanto, fica essa palavra no seu coração. Se algo tem te acometido, se você não tem conseguido se libertar de um pecado porque ele já conseguiu criar sua raiz e agora ele vai se mantendo através de novos pecados, fica essa palavra para a sua vida. Consequências do pecado vêm e elas são danosas e elas trazem dor. Por isso o Senhor nesse vídeo, nessa mensagem, traz para você a solução de estancar o efeito dominó. Pare com aquilo que traz desgraça. Para com aquilo que faz trazer sofrimento para sua família e até mesmo para você. Cuide para que o pecado
não venha a ser o Senhor de sua vida. Amém? Grande abraço, fica com Deus, que Deus possa iluminar o seu caminho, que você possa saber por onde você está pisando e que você possa ter forças para estancar aquilo que quer te levar ao engano. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.